Olá pessoal da Univirtus, hoje nós temos a oportunidade de conversarmos então com o maestro Luiz Alves da Silva, este maestro que é videirense de natureza e radicado em Zurique, na Suíça. Maestro Luiz Alves da Silva, que é musicólogo, regente de corais e também compositor. Então nós queremos conhecer um pouco mais. Vou convidar então o maestro Luiz Alves para fazer a sua apresentação. Meu nome é Walter Luiz Alves da Silva, nome artístico Luiz Alves da Silva. Eu nasci a 23 de março de 1964, na cidade de Videira, Santa Catarina, e com a idade de 12 anos me transferi para Curitiba, onde teve início a minha formação musical. Eu sou formado em canto lírico na Escola Superior de Música de Basileia, na Suíça, especialização em execução historicamente informada de música barroca, principalmente séculos XVII e XVIII. Depois eu tenho formação especializada em canto de ópera, no Estúdio Internacional de Ópera da Casa de Ópera de Zurique, também na Suíça. E tenho doutorado em musicologia histórica nas universidades Nova de Lisboa e Universidade de Zurique. Maestro, qual instrumento que você toca? Que músicas você já compôs? Qual é a sua área de atuação? A minha área de atuação, depois de ter encerrado a minha carreira como cantor solista, atualmente é de maestro coral. Eu tenho um coral profissional aqui na cidade de Zurique, que se chama Ensemble Turicum, que é especializado na execução historicamente informada da música do século XVII e XVIII, principalmente do repertório luso-sul-americano, da música barroca sul-americana e da música colonial brasileira, especialmente dando ênfase à obra do compositor brasileiro José Maurício Nunes Garcia. Por outro lado, eu tenho dois corais amadores, um na cidade de Zurique e um na cidade de Feraldorf, também aqui na região. Eu também atuo como musicólogo e publico artigos de musicologia histórica em diversas revistas de musicologia especializadas em repertórios dos séculos XVII e XVIII e princípios do século XIX. Outra pergunta é sobre obras, né? Quais são as principais obras que o senhor já produziu, já compôs? O senhor pode contar um pouco para nós? Entre as principais obras que eu realizei até hoje, eu vou citar primeiramente as duas missas de minha autoria, uma intitulada Missa Brasileira, que para coro, soprano solo, acordeão, violino, violoncelo, utilizando temas do folclore brasileiro. Depois eu compus uma missa helvética, que é uma missa composta para coro, soprano solo, violino, acordeão, alphorn, violoncelo, e é baseado em temas do folclore alpino suíço. Depois disso eu compus um oratório intitulado A Evolução, um oratório humanista para solos, coro e orquestra completa, com libreto de André Küttel e utilizando a técnica de contrafactura, utilizando melodias de diversas composições de Joseph Haydn. Depois do que
eu compus uma cantata sobre as 4 estações do ano, intitulada Lenz muss doch wieder kommen, para solos, coro e orquestra, e também utilizando a técnica da contrafactura, utilizando melodias da autoria de Johann Sebastian Bach e textos sobre as 4 estações do ano da autoria de Droste-Hülshoff, Heine, Goethe, Hölderlin, entre outros. Depois do que eu compus uma cantata em homenagem à música, intitulada Die Holde Kunst. Essa para contralto solo, coro e piano a 4 mãos, utilizando melodias de Felix Mendelssohn, de suas célebres Canções em Palavras. Os textos são poemas que falam sobre a música, o poder da música, são da autoria de autores como Brentano, Chamisso, Eichendorff, Heine, Henkel e Storm. Atualmente eu estou trabalhando em uma cantata intitulada Der Zürcher See, ou seja, O Lago de Zurique. É uma cantata para tenor solo, coro e orquestra completa, utilizando temas, melodias de Georg Friedrich Händel. O texto é o célebre poema de Klopstock, no qual ele celebra as belezas do Lago de Zurique. Depois eu tenho também, vou citar também as minhas publicações musicológicas, ou algumas das mais importantes, que é uma, por exemplo, a música doméstica no começo do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Zurique, uma pesquisa histórica sobre esse fenômeno, comparando a realidade das duas cidades. Depois eu publiquei um trabalho sobre a história da recepção da música de Franz Schubert no Brasil, as primeiras execuções de obras de Franz Schubert já no começo do século XIX, na Corte Imperial do Rio de Janeiro. Depois eu também publiquei um artigo sobre a defesa do estilo teatral na música sacra, nas composições de Marcos Portugal, e um artigo sobre umas reflexões sobre a prática musical na Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro, inspiradas na célebre pintura de Debré, na qual ele retrata a cerimônia de coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. E aí eu pesquiso exatamente qual foi a música que foi executada durante essa cerimônia e quem foram as pessoas que participaram da execução musical. Também um artigo interessante, que é completamente inédito, é sobre a visita do conde Friedrich von Spreti, que visitou o Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX e deixou diários de viagem, onde ele fala bastante sobre atividades musicais, tanto na esfera pública como na esfera privada, na Corte Imperial do Rio de Janeiro, naquele período. O senhor já recebeu alguma premiação? Já fez algo assim que mereceu destaque, tanto aqui no Brasil como lá fora da Suíça? Sobre premiações e feitos marcantes, eu vou começar pelo concurso de jovens solistas, que eu saí laureado com o primeiro prêmio em São Paulo em 1982. Era o concurso da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Depois, foi poucos meses antes de eu me estabelecer aqui na Suíça. Aqui, nesse país, eu ganhei o concurso de canto da Mikrosgenossenschaftsbundes em 1988, e em 89 ganhei a bolsa para jovens talentos líricos da Fundação Ernst Gönner Stiftung, também aqui da Suíça.
Em 2003, recebi o título de cidadão emérito de minha cidade natal, Videira, Santa Catarina. E em 2005, a medalha do Mérito Cultural Cruz e Souza, dada pelo governo do estado de Santa Catarina. Em 2011, ganhei o voto de aplauso do Senado da República Federativa do Brasil. E no mesmo ano, o prêmio Nicolaus Harnoncourt, cedido pelo Cantão de Zurique, significa o estado de Zurique, pela minha atuação cultural aqui nessa região. E em 2016, finalmente, recebi o prêmio cultural do município de Zurique, também ressaltando a minha atuação na vida cultural aqui da nossa cidade. Muito obrigado, maestro, pela sua colaboração. Nós ficamos muito felizes em ter este contato contigo, lá de longe, lá da Europa, mas esse trabalho é um trabalho importante que tu realizas e para nós aqui também tem reflexos fundamentais na área cultural do município de Videira. Nós agradecemos muito a sua participação. Um grande abraço.